Olá, meus amores, tudo bem? Hoje a gente vai terminar o capítulo 13, que a gente está falando sobre os materiais utilizados pelo ser humano. Então, a aula anterior e o comecinho dessa aula é uma introdução ao nosso assunto principal, que vai ser a transformação da matéria, né? Os estados físicos da matéria, tá? Então, deixa eu só passar aqui. Aí, ué, não tá querendo passar. Ah, pronto, passou. Então, alguns exemplos de utilização dos materiais na atualidade pela humanidade. Então, a gente viu lá na Idade dos Metais que o homem descobriu os metais e começou a trabalhar esses metais, né? Principalmente porque eles aprenderam a técnica da fundição, de fundir esses metais. E depois, com o aparecimento, né, com o surgimento aí da invenção do termômetro, essa fundição se tornou mais fácil e mais eficiente. Então, eles começaram a conseguir medir a temperatura de fusão, ou seja, a temperatura que um sólido virava líquido, de cada metal diferente, né? De cada material diferente. Então, ele conseguia controlar a temperatura desses processos e, então, começaram a desenvolver diferentes procedimentos para obter novas substâncias, tá? Peraí, não tá querendo mudar meu slide hoje. Aí foi. Então, aqui, como o livro de vocês traz, são os exemplos de materiais que o homem aprendeu, né, a manusear, a tratá-los para virar coisas do nosso dia a dia. Então, a gente tem aqui as medalhas de ouro, prata e bronze, a gente tem uma aliança de casamento, por exemplo, o aço, que é basicamente constituído de ferro e carbono, que está presente em todas as construções, instrumentos musicais, e até mesmo aviões, que a gente utiliza aí as ligas metais de alumínio e titânio, tá? Que é usada na indústria da aeronáutica. Então, o homem ter esse conhecimento de fundição dos metais e da temperatura que cada metal pode ser aí modificado e transformado em outros materiais, fez com que a humanidade evoluísse muito e criasse materiais bem diferentes, já com essa matéria-prima. Então, a gente vai perceber que, dependendo da organização das partículas, as substâncias vão apresentar três estados físicos diferentes: o sólido, o líquido e o gasoso. Vocês já viram um pouquinho disso lá no Ensino Fundamental 1. Agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre cada um deles de novo. Então, o estado sólido, a gente tem as partículas bem organizadinhas, ó, vejam, elas estão sempre um do ladinho do outro, tem um pequeno movimento, mas elas estão bem unidas, assim, bem juntinhas. Já no estado líquido, elas já estão mais separadas, a ligação já está mais fraca entre elas, então elas já começam a se movimentar um pouquinho mais. Já no estado gasoso, é como se elas estivessem muito louconas, elas já estão bem doidonas, a ligação entre elas já não existe mais, não é uma ligação forte, é uma ligação mais fraca, então essas partículas ficam aí zanzando pelo espaço, tá? Essa é a maior diferença dos estados físicos da matéria, tá? Estado sólido, então as partículas são todas unidas, bem juntinhas, estado líquido mais ou menos, estado gasoso, elas já são bem separadas. Então aqui, mais uma vez, que como o livro de vocês traz, o estado sólido aqui, ó, todas as partículas ficam bem juntinhas, bem organizadas. Já no estado líquido, essas partículas já estão mais desorganizadas e mais soltinhas, né? Mais separadinhas. E no estado gasoso, aqui elas já estão bem mais soltas aí, nadando no espaço, bem soltas no espaço. E aí a gente vai relembrar como se chama as mudanças de estado físico da matéria. O livro de vocês trouxe esse esquema aqui em cor de rosa, e eu coloquei para vocês esse desenho aqui para ficar mais fácil, tá? Então, aqui a gente tem a situação das partículas, né? As partículas juntinhas, separadinhas e bem separadas, estão em estado sólido, líquido e gasoso. O nome que se dá a cada transformação, ou seja, a cada modificação de estado. Do estado sólido para o gás, a gente chama de sublimação.
E quando o gasoso vai para o sólido também direto, a gente vai chamar de ressublimação ou também sublimação, não tem problema, tá? Estado sólido para líquido, fusão. Estado líquido para gasoso, vaporização ou evaporação ou ebulição. Estado gasoso para líquido, liquefação ou condensação. Estado líquido para sólido, solidificação. A gente vai perceber então que do sólido para o gasoso há uma absorção de calor. Então imaginem a água, a gente tem o gelo e o vapor. Como que é o calor aqui? Aqui o gelo é muito frio e o vapor é quente. Então a gente tem uma absorção de calor. Então o sólido vai absorvendo calor e vai virando gasoso. E aqui é o contrário. Então, a gente tem o gasoso perdendo calor, ou seja, liberando esse calor, acontecendo a ressublimação ou sublimação, virando sólido. Então, vamos falar de cada um deles. A fusão, então, é a passagem da substância do estado sólido para o estado líquido, que foi o que a gente viu que aconteceu lá na Idade dos Metais, quando os homens começaram a aprender a tratar os metais que eles começaram a descobrir. Tá? Então, aqui a gente tem o exemplo do gelo virando água, do sorvete virando o sorvete escorredido, né? O sorvete derretido. Então, essa é a fusão. A vaporização. Deixa eu ver se eu não pulei nenhum. A vaporização é a mudança do estado líquido para o estado gasoso, para o estado de vapor. Essa vaporização ela vai receber dois nomes diferentes dependendo da situação. Se ela for uma vaporização lenta, ela recebe o nome de evaporação. Geralmente é o que acontece no meio ambiente, tá? Quando a gente tem o ciclo da água lá, por exemplo. Se essa vaporização acontece de maneira rápida, ela recebe o nome de ebulição, que é o que geralmente acontece quando a gente põe uma água para ferver no fogão. Acontece essa grande agitação de partículas, elas ficam borbulhantes. Aqui não, aqui a gente nem percebe que está acontecendo. Tá? Então, lento é evaporação, rápido é ebulição. Aqui, esse um pouco mais está trazendo para vocês um exemplo de que a evaporação da água ela vai depender também da superfície de contato dessa água. Então, se a gente colocar um copo de água, deixar ele dentro do copo, e essa mesma medida de água a gente espalhar, por exemplo, numa assadeira ou espalhar no chão, qual vai evaporar mais rápido? Com certeza o que está espalhado no chão. Por quê? Porque quanto maior a superfície de contato, mais rápido essa evaporação acontece. Mesma coisa com o vento. Quanto mais vento a gente tem, mais rápido a evaporação acontece. É o nosso exemplo do nosso varal. Se a gente tem um dia que está ventando bastante, a gente põe roupa no varal, essa roupa vai secar muito rápido, porque a evaporação aí, ela se torna mais rápida graças à ação do vento também. Esses dois processos, eles são muito utilizados na salinização, que é para obter o sal lá da água do mar, tá? Ou da dessalinização, que é para obter a água potável vinda da água do mar. Então, eles colocam essa água do mar em grandes tanques, rasos, mas longos tanques naquele sol, aqueles locais com bastante sol, e essa água, então, ela vai evaporando. Quando é para a obtenção dessa água potável, essa evaporação, então, ela é controlada, né? Essa evaporação, toda essa água que evapora, ela vai ser retirada. E quando é para se obter apenas o sal, são tanques mesmo a céu aberto, essa água vai evaporar, vai para a atmosfera e vai ficar nos tanques apenas o sal, tá? Ai, meu Deus, não quer passar meu slide de novo. Aí. Depois disso, a gente tem a condensação, ou também chamada de liquefação, que é quando o vapor, né, o estado gasoso, vai para o estado líquido. Um exemplo que a gente tem no nosso dia a dia é quando a gente pega uma garrafinha de água gelada e ela fica assim, toda suadinha. Esse suor não é a água que está dentro da garrafa, que está saindo pela garrafa. Não, é o vapor da água que está na atmosfera, está numa temperatura mais alta, e quando ele encontra uma temperatura mais baixa, ele condensa. Então, o vapor vira
líquido, tá? Então, é isso que acontece com a nossa garrafinha de água gelada. E solidificação é do estado líquido para o estado sólido. O próprio nome já ajuda a gente, né? Então, é quando a gente coloca a água lá na forminha de gelo, coloca lá no congelador e ela vira pedrinhas de gelo. A sublimação, como a gente falou lá no começo, é a mudança do sólido para gasoso ou do gasoso para o sólido, tá? De maneira direta. Ele não passa pelo estado líquido, que seria o estado intermediário. Ele vai direto do gasoso para o sólido ou do sólido para o gasoso. Isso acontece muito, que é mais comum para a gente ver, é com o gelo seco, tá? Que geralmente ele aparece aí em apresentações. Ele é sólido e ele já evapora diretamente, ele não chega a derreter. A gente não vê o estado líquido do gelo seco. Aqui, em pratos limpos, está falando sobre a fumaça sólida, líquida ou gasosa. Quando a água está fervendo no fogão, você pode observar uma nuvenzinha próxima da panela. Essa nuvem é constituída de gotículas de água no estado líquido. Já a fumaça que vemos saindo das chaminés da indústria não é constituída somente de líquidos. O que conseguimos ver são substâncias no estado sólido e líquido, pois a maioria dos gases não é visível. A fumaça branca é constituída principalmente de água líquida, enquanto a fumaça preta é constituída de pequenas partículas sólidas de carvão. Ambas existem gases misturados, tá? Então a gente não pode falar que toda fumaça é vapor, porque algumas fumaças têm partículas sólidas, tá? Seguindo, uma coisa que a gente tem que frisar bem. Em ambientes normais, tá? A nível do mar, né, que a gente fala, a água pura, por que água pura, prof? Porque a água que a gente encontra hoje é uma água misturada, né? Ela é uma mistura. Ela não é uma água pura 100% H2O. Ela tem vários minerais envolvidos nela. Então, a gente tem que contar a temperatura da água pura, se fosse só H2O. Como que seria a mudança física dela, né? Como que aconteceria essas mudanças de estado físico, tá? Então, a água pura, a menos de 0 graus, ela vai estar no estado sólido. A 0 graus, ela vai estar no estado sólido e líquido, e a hora que ela começa a ganhar temperatura, ela fica no estado líquido. A 100 graus, essa água começa a virar vapor, e se passar de 100 graus, ela vira vapor totalmente. Então, esse gráfico ele vai mostrar para a gente essas mudanças de estado físico de acordo com a temperatura, ponto de fusão e ponto de ebulição. O ponto de fusão é 0 graus, ou seja, a hora que o gelo chega a 0 graus, ele já tem aí mais ou menos sólido, mais ou menos líquido. Ele não é totalmente nenhum nem outro. Se sobe um pouquinho de zero, já vira líquido, mais líquido. Se desce um pouquinho de zero, vira mais sólido. E a mesma coisa nessa situação aqui, do líquido para o gasoso, tá? A 100 graus, a água evapora, a água começa a evaporar. Se a gente mantém a temperatura de 100 graus, ela ainda vai ficar no mais ou menos, mais ou menos líquido, mais ou menos gasoso. Se eu subir um mínimo que for do 100, ela já vai virar mais vapor. Se eu descer do 100, ela já vai virar líquido, tá? Cada matéria no universo tem um ponto de fusão e um ponto de ebulição diferentes. Aqui da água, o ponto de fusão é 0 graus e o ponto de ebulição é 100 graus. Cada outro material do planeta tem um ponto de ebulição e um ponto de fusão diferentes, tá bom? Então, acabamos o capítulo assim, encerramos aqui. Nesse capítulo a gente falou sobre a história da utilização dos materiais pelo ser humano, falamos lá do Paleolítico, Neolítico, Idade dos Metais, falamos das ligas metálicas, né, como que se obtém e como se é sendo utilizada. Falamos dos estados físicos das substâncias e das mudanças de estado físico das substâncias. E como de costume, quando a gente acaba exercício, quando a gente acaba capítulo, a gente tem exercícios. Então, leiam o capítulo do livro inteiro e façam os exercícios, todos que estão sendo propostos, tá? A prática, ela é possível de fazer? Sim,
tá bom? Mas eu sei que a situação não é das melhores, então vocês podem ficar com a prática mais ou menos. Quem não puder fazer, tudo bem, mas o resto tem que fazer, tá bom? Não se esqueçam que vale nota, né? Aquela notinha de ajuda. E é isso, tá? Qualquer dúvida, entre em contato. Um beijo e até a próxima.